Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Jussara Matos, do canal da Astrologia Terapêutica, Constelações Familiares. E antes que eu esqueça, curta esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no meu canal, que faz uma diferença muito grande a sua inscrição, tá bem? Eu sempre começo meus vídeos e acabo esquecendo completamente de pedir isso, e agora vou começar a falar. Dê seu joinha, como se fala, tá bem, amados? Olha só, hoje eu vou compartilhar com vocês uma história de uma cliente minha que eu pedi permissão a ela, claro que eu não vou revelar nomes, mas que eu pedi permissão porque faz parte do sistema dela, a história, né? Mas que eu achei bem interessante trazer para ser compartilhada. Essa minha cliente tem 30 e poucos anos e ela já está chegando aos 40. Tá? Me perdoa se eu errei a idade, mas não faz mal, não estou citando você. Então vamos lá. Ela veio de uma história. O pai dela era casado, tinha uma família, era casado com uma senhora, a primeira esposa, tinha 3 filhos. E se apaixonou pela mãe dela, que a mãe dela era uma pessoa mais humilde. Ele se apaixonou e começou a viver meio clandestinamente com essa mulher, até que o amor falou mais alto e ele realmente, a primeira esposa veio descobrir aquelas coisas todas que nós sabemos que acontecem, e ele fez a escolha da vida, foi ficar com essa segunda companheira, né? Ele fez a escolha pela pessoa que estava na vida dele agora, né? E separou da primeira esposa com os filhos, sempre foi muito presente com os filhos, nunca abandonou em termos de responsabilidades, mas passou a morar com essa mulher. E ele passou a morar, inclusive, quando essa mulher ficou grávida dessa minha cliente. Essa minha cliente nasce, né, com aquele pai, com aquela mãe, mas com o passar do tempo, aquele pai também vai trazendo os filhos do primeiro casamento para ficar com ele na casa, normal de uma separação. Minha cliente, ela cresce num ambiente que ela sente uma rejeição muito grande por parte desses irmãos que olham para ela tipo, você não é nossa irmã, nós 3 somos irmãos, você não, você é filha do meu pai com a sua mãe, né? E ela cresce com esse sentimento de rejeição das crianças, da primeira esposa, né, da família dele, né? Fora isso, cidade do interior, ela cresceu com aquele sentimento de ser apontada, né? Ela é filha daquela mulher que acabou com o casamento da outra, daquela mulher que roubou o marido da outra, daquela mulher que é isso, daquela mulher que é aquilo. Todos nós sabemos todos os nomes dados, né, para esse tipo de escolha, sem levar em consideração absolutamente nada, simplesmente cair no julgamento frio e cruel. E ela cresce dentro desse sentimento, sofrendo por ela e também tomando muitas dores da mãe, porque ela via que a mãe não era benquista, né, porque ela foi lá roubar, destruir aquele lar que não era para ser destruído, como se ela tivesse esse poder, mas não vem ao caso aqui. Os anos se passaram, todos cresceram, os filhos, cada um seguiram o seu destino, ela também seguiu o destino dela. A mãe sempre foi muito feliz com aquele pai, viveram uma vida muito boa, e o pai veio a falecer, deixando 2 viúvas. Por que 2 viúvas? Porque ele ainda não tinha passado todos esses anos, ele ainda não tinha colocado no papel a separação, porque envolvia bens e essas coisas todas. Resumindo, antes dele morrer, ele deixou uma casa no nome da primeira esposa. Ele deu uma casa para o nome da primeira esposa e deu uma casa para a segunda esposa. E daí o outro bem, que não são tantos bens assim, ele deixou, e passou-se 20 anos da morte dele. Ela sempre soube que existia esse patrimônio e que em algum momento aquilo ia ter que ser vendido, ia ter um inventário e ela teria parte, porque ela é
reconhecida legalmente, a família sempre soube da existência porque frequentava as casas, né? Até um determinado tempo, depois houve o afastamento, provavelmente quando esse pai veio a falecer. Bem, passou-se todos esses anos, agora eles querem vender esse patrimônio e procuraram ela. Os irmãos procuraram ela, uma irmã, né? Procurou ela para fazer os acordos. E eles estão nessas tratativas de questão do que é seu, o que é meu, como é que vão fazer, porque nesses 20 anos a primeira esposa ficou recebendo o aluguel desse imóvel. Olha só, porque ela se achava no direito por lei, porque estava no nome dela, ela era casada no papel, legalmente com o pai dela. Então, supostamente, os aluguéis desses 20 anos ficou para essa primeira esposa. Bem, tratativas de advogados à parte, de justiça à parte, porque eu também não entendo, deixamos de lado. Vamos olhar pela visão sistêmica. Essa minha cliente, quando ela fez o mapa, e quando ela começou, através do mapa, ela percebeu que ela tinha muita coisa para ser vista na história dela, para ela compreender na história dela algumas coisas que estavam tornando a vida dela cada vez mais difícil. No mapa, assim que começamos a fazer, apareceu toda a questão de não valorização, do sentimento de rejeição, mas me apareceu uma outra coisa que me chamou muita atenção. Um sentimento de inveja muito grande. E eu tive muita delicadeza para mostrando para ela o quanto ela tinha esse sentimento. Que ela não conseguia ir para o lugar dela, se posicionar com o talento que ela tem, com o conhecimento que ela tem, porque ela sempre estava não admirando a outra pessoa. Ela sempre tinha inveja. Por que aquela pessoa fala assim? Por que aquela pessoa está vestida daquele jeito? Tudo que o outro tinha, ela sentia dentro dela que ela tinha um desejo de ter. Ao longo da vida ela foi desenvolvendo outras sombras que foram atrapalhando os relacionamentos dela e foi atrapalhando a vida profissional dela, que ela poderia estar muito mais bem posicionada, muito mais fluindo a vida, mas ela ficava presa muito no olhar do que o outro estava fazendo, uma invejazinha que é o padrão da criança invejando as filhas daquele pai que tinha um padrão de vida melhor, que tinha uma estrutura de vida melhor, né? Porque a mãe dela era uma mãe bem mais simples, né? E a outra tem um padrão de vida melhor, então tinha os filhos também, deveriam ter outro estilo de vida, e ela se comparava e cada vez mais o sentimento de rejeição foi crescendo. Resumindo, nós fomos fazer... Eu perguntei para ela, e sua mãe, como se sente nisso? Ela falou assim, Sara, a minha mãe tá de boa, a minha mãe tá feliz com a casa que meu pai deixou, minha mãe tá feliz com a filha que ela teve, com o homem que ela amou, e a aposentadoria dele ficou para ela. Embora, porque eles fizeram um papel de tipo assim, união estável, né? Uma união estável mesmo ele estando... Mas tudo bem, mas tem julgamento, eles estando casados lá. Mas tinha esse documento fez com que ela também ficasse com a aposentadoria e a outra ficasse com o aluguel, tá tudo certo. O que eu tô trazendo aqui? Essa minha cliente não conseguia ver, porque a gente não consegue, quando tá presa numa dor, que a gente não quer enxergar a dor do outro, ela não conseguia ver que lá no outro sistema também teve perdas, também tem sentimentos para ser visto por ela e dado um lugar para isso, né? Ela estava presa só no sentimento dela, da rejeição dela, da não valorização dela e etc. Eu coloquei os irmãos, coloquei pai e mãe e coloquei dois sentimentos. O sentimento que ela falava o tempo todo de ser sido rejeitada, coloquei a rejeição. E coloquei também um outro sentimento do outro sistema que talvez ela nunca tivesse olhado. Coloquei o abandono. E não deu outra. Ela saiu olhando para o pai olhando para o antigo sistema e o pai olhando inclusive para o abandono, né? O abandono ficou entre os filhos e olhando para a minha cliente, eu coloquei a cura para ver onde é que a cura de tudo isso ia se instalar, a cura olhando para minha cliente do lado do sentimento de abandono. E a mãe dela, exatamente como ela falou, a mãe dela foi a única que ela colocou olhando para um outro lugar,
Tipo assim, eu não quero, a mim eu tô bem do jeito que tá, o que eu recebi foi suficiente, o que eu vivi foi maravilhoso e ponto final. Sabe, eu não fiz nada, e a mãe dela ela disse, a minha mãe sempre deu lugar para a primeira esposa do meu pai. Ela sempre respeitou, ela sempre dizia a primeira esposa do meu pai. Então, essa mulher estava perfeita, livre, tranquila, porque ela deu lugar, sabia o lugar dela da segunda esposa, sabia que aquele companheiro sempre tratou bem os filhos do primeiro companheiro. Então, ela estava em paz. Quem não estava em paz era a minha cliente. E daí nós fomos fazer o movimento, e aonde ela foi conduzida e ela foi percebendo o quanto ela nunca tinha olhado que aquelas crianças também tinham uma dor. E essa dor era a dor do abandono. Então percebo, meus queridos, claro que depois foi dando andamento das falas e tudo mais, mas o quanto para ela foi libertador. E assim ela disse, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar que aquelas crianças também viram aquele pai indo embora, aquele pai não dormia mais na casa, aquele pai estava numa outra casa, de vez em quando aquelas crianças iam lá visitar aquele pai, mas que aquele pai não estava mais presente no dia a dia delas, que aquele pai não estava mais buscando no colégio, que aquele pai não estava mais ali. Ela não tinha olhado para isso. E aí, quando ela acolheu a dor daqueles irmãos que também passaram a sua dor, e é quando ela deu também lugar para entender as suas mazelas, foi lindo, foi muito lindo, porque ela depois, quando terminou, ela falou assim, como é que a gente pode ficar cega para nunca olhar para isso todos esses anos? Falei, porque nós somos egoístas. Porque nós estamos olhando sempre só pra gente. E dependendo do movimento, ela estava ali. A gente já tinha feito um movimento lá atrás e ela estava olhando para a dor da mãe. Mas a mãe, ela estava olhando para a mãe, né? E ela porque eu estou olhando para a dor da minha mãe. Então ela achava que a mãe tinha dor. A mãe já estava muito bem resolvida. Ela disse, como que eu fiquei cega? É normal, é normal. Nós muitas vezes ficamos cegos durante anos para a dor do outro, para a história do outro, como se somente a nossa história fosse importante, como somente os meus sentimentos fossem importantes, como se o outro não tivesse passado também por coisas que causaram danos, né? Então, por isso que eu pedi permissão para ela para compartilhar com vocês, porque a gente possa perceber aonde estão as tuas vendas, porque às vezes você está preso aí só olhando para você e não está olhando a dor do outro, não está olhando o que o outro está passando. Agora mesmo, nessa pandemia, estamos todos sobre um momento, né, de tamanha dor, e eu não posso julgar o outro que está fazendo algum tipo de atitude, ou eu estou fazendo algum tipo de atitude, porque eu não estou calçando os calçados dele, eu não sei onde está pegando o calo nele, e ele não sabe o que eu estou passando. Então, o quanto mais eu olhar com amor e disser, sim, ele deve estar passando alguma situação difícil, sim, eu olhar para todos, eu olhar para aquilo que aqueles meus sentimentos foi como eu contei aquela história da minha irmã, que eu nunca tinha parado para pensar que ela tinha perdido o lugar de caçula quando eu cheguei muitos anos depois. Mas ela ainda, apesar de ser mulher, ela ainda era a caçulinha do papai. E eu chego tomando lugar. Eu nunca tinha visto isso, não imaginava que ela tivesse tido esse sofrimento. A gente nunca imagina o sofrimento do outro. A gente só conhece o nosso sofrimento. Então, que nós possamos fazer dessa linda história, desse lindo movimento que eu compartilho com vocês, um momento de parar e pensarmos. O que eu não estou vendo? Né? O que eu não estou vendo na história como um todo? Porque quando nós nos libertamos desses aprisionamentos tão egóicos nossos, né? Tanto
né, para o nosso umbigo, nós temos mais paz interna. E aí eu penso que todos ganham. E quando todos ganham, é estabelecida uma nova ordem. E eu tenho certeza que após esse movimento, esse entendimento interno dentro dessa minha cliente, as tratativas agora das negociações, das divisões e até o olhar de quando ela for encontrar esses irmãos, poderá ser de um outro lugar de respeito para a dor do outro e também de amor, porque existiu um homem que amou tanto sua filha quanto os outros filhos, e esse homem é que merece ser honrado, porque ele, do início ao fim, ele foi organizando as coisas da melhor forma possível. Tanto que as esposas, elas estão tranquilas. Quem não estava tranquilo eram os filhos. É interessante, né? Como nós, como filhos, às vezes ficamos num lugar que não é nosso. Então, e ao ir para o nosso lugar de filho, nós ganhamos força. E ao se colocar no lugar certo dos irmãos, nós ganhamos força. Então tá bem, é essa a mensagem do dia de hoje, meus queridos. Espero que vocês fiquem bem e até o nosso próximo encontro.